Então, né, mais 3 capítulos para a gente conversar sobre, começando com o capítulo 7, o corpo feminino. Né? O que vocês acharam, no geral, assim, desse capítulo? É aquela história de que quem manda é Deus, né? Tipo, Deus fez e existe um porquê, né? Isso fica bem claro, assim, nesse capítulo. E é como você disse, coincidiu muito com os acontecimentos dessa semana, vitória de um lado, perda do outro, né? E realmente foi uma leitura, assim, pesada, né? Mas foi muito bom, especialmente porque é algo que a gente tem vivido demais, assim. Ah, eu sou dono do meu corpo, essas são as regras, então, se tem uma criança crescendo dentro de mim, é só um detalhe, porque o corpo é meu, ela tá no meu corpo, então, as regras são minhas, sou eu quem faço. Então, isso é bem difícil, assim, pra gente ver, sabendo que o Senhor, a gente tendo esse entendimento de quando a vida começa, né? E que o Senhor fez o nosso corpo para a glória dele. Então, nesse mundo caído, é tudo deturpado, mas a gente sente, né? A gente se entristece. Sim. Né? E esse discurso a gente tem visto que tem crescido para tantas coisas, né? O corpo é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele, seja no sentido de interromper uma gravidez, seja no sentido de deformar ele de outras formas, né? De enxertar coisas, de tirar, assim, de uma forma inconsequente, de uma forma bem sem reflexão, movido muito pelos afetos, né? A gente tem visto que esse discurso tem ido além, trazendo prejuízo para as próprias pessoas sem que elas se deem conta. Dri falou aqui que gostou bastante da abordagem da autora, trazendo sempre a reflexão de que tudo se volta para a narrativa bíblica da criação, queda e redenção. Também gostei muito disso, Dri. A forma como há um certo ressentimento pelo corpo humano é rebeldia contra aquele que o criou, assim, para refletir a glória de Deus. É verdade, né? A gente pode ver isso em diversas coisas, em diversos discursos que a gente tem hoje em dia. Mas alguém quer falar, gente, como o que achou desse capítulo 7, assim, no todo, a abordagem geral da autora? Bom, ela começa falando que normalmente é um sentimento de injustiça com o próprio corpo feminino, né? As mulheres têm isso devido a complicações físicas, devido, acho que essas reflexões vêm pelo menos assim mensalmente, a maioria de nós, né? Por que Deus? Por quê? Né? Esses momentos de dor, momentos de certos desconfortos, mas em outros sentidos também, né? Às vezes vivendo só, vivendo com muitas mulheres, pelo menos eu cresci com muitas mulheres, e às vezes a gente fica assim, poxa, um homem aqui, né, para fazer um trabalho mais pesado, um trabalho braçal, e a gente fica, por que Deus, por quê, né, sente essa injustiça. E ela também veio falar da questão de mulheres serem mais ligadas à existência através do corpo, né? Que é algo que a gente vê as mulheres tendo essa relação muito mais, a relação com o ser, com quem elas são muito mais mediadas pelo corpo do que os homens, né? Eu acho que hoje em dia isso tem mudado mais, né? Os homens têm se preocupado muito com o corpo, mas a relação da mulher é bem diferente ainda, né? Tem toda uma relação tanto de estética, de beleza, como de expressão de quem ela é, de aceitação social, aceitação de si, a questão da maternidade, tudo isso percorre muito essa questão do corpo feminino. Aí fica a pergunta, por que Deus fez assim? Mas a autora vem falar que se há alguma coisa para a gente aprender, uma verdade vida para a gente aprender, é que nossos corpos pregam para nós. E essa é a mensagem principal desse capítulo, né? Que nós podemos aprender mais das verdades de quem Deus é através do corpo que Ele criou. Mas ela começa falando sobre responder sem escutar, né? Diante da gente ir para as respostas verdadeiras, a gente precisa saber que existem muitas respostas, né? Ela diz aqui uma multidão de respostas que não são verdadeiras,
e que não nos ajudam. E, querendo ou não, nós estamos meio que influenciadas por essas respostas na nossa sociedade, né? De um lado, ela traz uma influência do filósofo grego Aristóteles, que traz essa abordagem de desvalorização do corpo feminino como se fosse um homem defeituoso, né? Então, o homem foi criado primeiro, certinho, tudo bem, e aí, quando foi fazer a mulher, já foi ali com algumas falhas, algumas coisas inferiores, né? Então, traz essa perspectiva do corpo feminino ser inferior ao do homem. Mas, por outro lado, tem a abordagem que se encontra em diversas partes do mundo de uma valorização quase não, de um endeusamento realmente através, né, da representação da fertilidade, da sexualidade, como a gente vê nas deusas Afrodite, Vênus, né, e um excesso de valorização que vai para muito além daquilo que o Senhor criou, né, daquilo que ele desejou, se colocando numa posição de Deus, né, e a gente sabe que isso não está nos nossos, né, na nossa sociedade na forma de Afrodite, mas está nas vitrines, está nas revistas, está no Instagram, né, que é a maior vitrine que a gente tem hoje, está no Instagram, nos filtros, né, que corrigem o que não quer, corrige, ajeita tudo, e tudo isso para que seja esse corpo perfeito, né, esse corpo que já é para ser aceitado, mas que deve estar sempre em busca de perfeição. E ela diz que a versão moderna disso está sempre estimulando a espiritualidade mediante a conexão feminina primitiva, né? Então, acho que é um discurso que, entre os feminismos, né, que a gente conhece tanto, a gente tem uma parcela que fala muito sobre essa questão do sagrado feminino no corpo, da conexão do corpo feminino com a mãe terra, com, né, essa questão mais primitiva, e fica tentando evocar essas questões, né, da fertilidade. E aí a gente vê, mais uma vez, essa elevação da experiência corpórea feminina com uma coisa muito além daquilo que o Senhor planejou para nós, né? Daquilo que Ele realmente quer. Então, vai sempre de um extremo a outro, né? Acho que a gente fala quase sempre nisso. Toda vez a gente, na nossa falha, a gente tende a um extremo ou outro. Então, ela não fala aqui sobre isso, mas eu acho que até às vezes a gente no meio cristão acaba pendendo para um desses lados, né? A gente desvaloriza demais, não pode, tem que se esconder, não pode se cuidar, né? Nós somos, esse corpo é lixo, o que importa é a espiritualidade, esse corpo não serve para nada, é só pó. Ou se não, porque esse corpo é maravilhoso, porque o Senhor criou, é lindo, perfeito, e a gente deve, né, exaltá-lo sobre todas as outras coisas. E a gente faz isso, né? A gente não se percebe muitas vezes seguindo para um desses caminhos de orgulho ou de autocomiseração, né? Como o John Piper fala. Então, seguindo esse texto, ela fala também do uso do corpo para a venda, né? Principalmente relacionado à pornografia e prostituição. Mas hoje em dia a gente pode até falar da venda de outras coisas, né? Está tão associada ao corpo, né? De a gente ver no YouTube, no Instagram mesmo, né? De experiência, de estilo de vida, de produtos, tudo isso muito associado ao corpo, né? Então, o corpo às vezes está ali como um enfeite, né? Para ser propaganda para algum tipo de coisa. A gente sabe que isso é Inclusive até para apelar para o outro lado, né? Para o público masculino. Então, tem carro, venda de carro, vai ter uma mulher seminua aparecendo na frente do carro. Cerveja, sempre tem uma mulher de biquíni. Então, tem muito isso, né? sim. É tipo uma prostituição velada. Está ali de enfeite para atrair para outra coisa, né? Então, é isso. Está sendo usado, né, de uma forma completamente que desvaloriza, que coloca para baixo daquele que o Senhor criou, né? Desvirtua o propósito do Senhor e trazendo esses tipos de associação. Eu não sei se vocês viram, mas estava tendo até uma discussão há um tempo sobre o vôlei de praia, né? Que as meninas jogam de biquíni. Então, algumas já estavam percebendo, tipo, enche de homem para assistir vôlei de praia, né? E existem muitos comentários, porque são duas mulheres de biquíni caindo, então tem muita exposição ali, né? Então, isso passou a incomodar algumas mulheres e estava até essa discussão em relação a isso.
Sim, e teve até uma seleção que foi multada, eu acho que foi da Noruega, porque elas optaram por jogar com um suquine, que não é nem algo muito grande, mas é só um short na parte de baixo, e elas receberam uma multa, né? Então, assim, não é só que elas estão se expondo, é tipo, não pode, a comissão não vai deixar vocês escolherem outro tipo, que não está prejudicando em nada ninguém, nem o jogo, mas não pode, né? Então, daí a gente tira a para onde vai a norma, né, que a sociedade tem. Não, porque tudo pode, mas aí na hora que quer dizer assim, não, mas a gente não quer dessa forma, não, não pode. Dri falou aqui que do lado mais extremo do evangelicalismo também é essa mercantilização da mulher ideal. Estou relendo o livro de Ruth, pastor Emílio, e ele lembra bem como essa questão é perigosa. Sim, né? Que às vezes a gente fala muito da questão do corpo feminino para a sexualização, mas também tem esse outra enfatização na questão dessa mulher ideal, na questão dela como mãe, né? De valorizar demais o ventre e esquece, né, que ela é uma mulher no todo. Mas é isso mesmo, Bri. A autora fala aqui que sem escutar a revelação divina, nós perdemos o correto valor e glória do corpo feminino, projetado, assim como o corpo masculino, para refletir a imagem de Deus. Né? Então, de diversas formas, nós podemos aprender com esse corpo que o Senhor criou, diferente do corpo masculino, mas igual no propósito, que é manifestar a imagem de Deus. Né? Então, ela começa dizendo que os nossos corpos pregam a criação. Ela foca bastante, né? Enfatiza bastante a questão da criação, no sentido de ter filhos, de conceber e de nutrir, né? Trazendo alusão ao Deus que cria e que sustenta toda a vida. Mas ela nunca deixa de falar sobre a questão de mulheres solteiras ou mulheres que têm alguma situação que não podem ter filhos, né? Falando que ela trouxe um exemplo bem legal, né? Sobre ela conseguir criar uma relação, foi na Rússia, né? Foi na Rússia, com outras mulheres através do bebezinho que ela estava no momento, né? Então, diversas outras mulheres se aproximaram, ela conseguiu criar um vínculo com outras mulheres através do bebezinho, então elas estavam ali ajudando, orientando, foi quase uma forma assim, mais fácil de criar esse vínculo, esse laço com outras pessoas, né? Então, o corpo feminino prega sobre um Deus que é criador, né, que sustenta toda a vida. Então, esse momento de ter, né, um bebezinho sendo gerado, nascendo, é um momento que faz a gente refletir muito, né, sobre o sustento de Deus nas nossas vidas. Né? As meninas do grupo viram que esses dias meu sobrinho nasceu e está aqui, né? Todo mundo na família babando, todo mundo querendo ajudar, todo mundo repostando na foto, babando. E a gente sabe que essa não é a realidade em muitos lugares, né? Muitas mulheres passam por isso sozinhas, muitas mulheres têm alguma dificuldade em ver a beleza da criação, do sustento de Deus nesse momento, mas a gente sabe que nós vivemos num mundo que está ferido pela queda, né? Mas uma das coisas que o corpo da mulher mostra, que revela, é sobre isso. A Dri falou que é um dos livros favoritos sobre a questão da mulher, exatamente pela sensibilidade da autora em não levar o leitor para nenhum extremo. Sim, ela tem que ser bastante equilibrada e não deixar de passar por nenhum ponto. E sem ficar em cima do muro, não é mesmo? Ela mostra, expõe a palavra. É uma coisa que a gente comentou até semana passada, que é um livro muito expositivo, é um livro muito teológico. Não é, ela está dando opinião, ela está expondo o que a palavra diz, e isso é sensacional. Sim, com certeza. Aqui, nessa parte ainda da criação, eu pensei muito assim, porque assim, querendo ou não, ela puxou mais essa parte realmente para a questão de gerar e ter filhos, né? E criar filhos. Mas eu pensei em como as mulheres solteiras, as mulheres viúvas, as mulheres que já tiveram os filhos, né? Mas elas estão sempre como essa figura que pode estar dando suporte, né? Essas figuras que estão cuidando do filho de outras pessoas, que estão ali sendo essa rede de apoio, sendo essa pessoa, né, que está trajando, porque disse um ditado, né, que tem verdade que para criar uma criança precisa de toda uma tribo, né? Mas a gente, não na tribo, mas a gente sabe que
o quanto é importante para uma mãe na igreja ter o apoio de outras pessoas. E a gente sabe que quem se levanta para isso são as figuras das mulheres, né? Não importa como. Eu não sei se vocês estavam no estudo que a gente fez do outro livro da Nancy DeMoss, que é Design Feminino, sei lá o que é verdadeira feminilidade. Uma coisa que as autoras falam que eu acho muito legal é que nós temos, por natureza, essa característica mais relacional, né? E é justamente essa questão da maternidade. E como é que uma mulher que não é mãe, né, pode usufruir desse dom que o Senhor deu a nós, né? E é justamente isso, através da hospitalidade, né? Através do acolhimento a pessoas. Então, ela dá o exemplo dela mesma, que ela é uma senhora já e ela casou agora velhinha. Velhinha não, desculpa aí, mulher. Ela casou já adulta, né? Já uma senhora. Então, ela passou a maior parte de sua vida adulta sendo uma mulher solteira. E ela usava dessa característica que o Senhor deu para nós mulheres para ajudar outras moças. Ela já acolheu casais recém-casados na casa dela, que não tinham onde morar. Ela sempre fazia encontros na casa dela para orientar moças. Então, ela era mãe na fé de outras moças, né? Isso é muito legal. Sim. E o como isso é importante para moças que não têm uma figura materna ou uma figura materna cristã, né? Tu falando aí, eu lembrei de tantas pessoas na igreja, assim, professoras de escola dominical, eu lembrei de uma irmã que ela foi líder dos jovens por muito tempo, e aí depois ela se mudou daqui. Ela já estava, assim, nos seus 50. No tempo que ela estava na minha igreja, ela era solteira, depois ela precisou se mudar de cidade, só depois ela casou, e pouco tempo depois ela veio a falecer de um câncer. Mas, assim, enquanto ela estava aqui na igreja da gente, a casa dela era a casa aberta para os jovens ir a qualquer momento. E isso é o que Paulo ensina ali, né, quando ele orienta as mulheres mais novas para ajudar as mulheres mais velhas, perdão, para ajudar as mulheres mais novas a serem fiéis ao Senhor, a amarem seus esposos, a serem boas donas de casa. Isso parte daí, né? Mesmo que elas não sejam casadas, mas tenham uma maturidade ali já. Posso falar uma coisinha também? Com certeza. Eu tô terminando de ler o livro do Timothy Keller e aquele significado do casamento. E ele fala tem um capítulo que ele fala só para solteiras, né? E ele fala muito sobre isso, sobre como esse relacionamento, né, que Deus colocou assim entre as mulheres, porque como a Evelyn tava falando aí, né, sobre a hospitalidade, uma mulher entende o que a outra está necessitando naquele momento. Exemplo, tem uma criança chorando no culto. E você vê que sempre é a figura mulher que vai lá ajudar a mãe, que vai auxiliar, se for tipo uma mãe nova na igreja, né, uma visitante, aí vai uma mãe, não, ali tem um berçário, não, ali sempre tem a figura feminina, e isso o Timothy Keller coloca como que é um dom mesmo, que as mulheres acabam recebendo de Deus, né, e que muitas não valorizam. O feminismo quer destruir realmente isso, né, essa figura de uma mulher sempre estar auxiliando e ajudando a outra, né. Ai, eu fiquei nervosa, não sei nem se eu expliquei direito. É assim mesmo, a gente fica nervosa, mas depois você se acostumando, viu? Fica à vontade para falar, viu? Ana, Adassa, Gisele também, Dri, você abre o microfone, viu? Fica à vontade. E aí, seguindo, não, mas é realmente isso, né? A gente tem essas possibilidades de servir e muitas vezes a gente está voltado para aquilo que a gente não pode fazer, né? Eu acho que a gente viu muito isso também no livro Contentamento, né? Que a gente viu aqui. E aí isso fala muito sobre o próximo ponto, que é o nosso corpo prega a queda, né? E aí ela vem falar sobre como as consequências daquilo que a gente sofre, as dores, as doenças, tudo isso está relacionado com a queda, né? A gente sabe que quando o problema, né, daquilo que nós sofremos, seja por vias naturais, né, porque nós temos uma doença, algo que não foi fruto de um estilo de vida, ou que foi fruto de um estilo de vida, ou nós sofremos alguma coisa porque alguém decidiu fazer alguma coisa que nos feriu, né, que trouxe algum prejuízo para a gente, tudo isso é fruto do pecado, né? Então, muitas vezes a gente está se questionando
do porquê eu nasci com isso, do porquê isso aconteceu comigo, do porquê, do porquê, do porquê. E a gente sabe que o problema é a queda, né? O problema é o pecado que trouxe isso para a gente. E as consequências da queda, né, na nossa vida, que a gente tem visto nos dias de hoje, que a gente viu durante todo o tempo, né? A gente vê nos registros bíblicos. E isso tudo aponta para um Deus que é justo juiz, né? Que assim como ele falou que a desobediência ele traria consequências, isso realmente aconteceu, é o que a gente realmente vê. Mas também isso, ela diz, né, que deve nos levar a um lugar de aprendizado, que nós muitas vezes estamos querendo inibir essa dor, superar essa dor, esconder essa dor, ou né, tentar se distrair, se focando em algumas outras coisas, ou focando demais na dor, e a gente está deixando de ver o propósito que a gente pode tirar disso, que o Senhor tem para a gente ali, né? Então, às vezes a gente está tão focado, porque eu não casei, porque eu não tenho filho, porque eu tenho uma doença, porque isso aconteceu comigo. E claro que a gente deve levar tudo isso ao Senhor em oração, em súplica, a gente deve ter pessoas para que a gente possa falar das dores que a gente está sentindo, a gente pode, mas às vezes a gente fica tão focado nisso, né, como no livro Contentamento fala, que a gente está deixando de reconhecer o que é que a gente pode fazer nesse momento que a gente tem isso, né? E como a gente pode aprender do Senhor, aprender da sua bondade, mesmo no meio da dor, no meio disso, né? E tudo isso também ela diz que vai apontar para uma esperança, né? Para a esperança é, de dias melhores que nós podemos ter, né? Toda essa dor deve nos lembrar que esse não é nosso lar, que nós somos peregrinos aqui, que nós estamos de passagem nessa terra. Então, é importante que a gente, que o sofrimento, né, sofrimento no canhão, só fazendo referências aos livros que já passaram para cá, que a gente lembre, né, que a gente tem alguma coisa do Senhor para a gente ali, não que o Senhor esteja infligindo necessariamente sobre nós aquela dor, mas que nós podemos ter com Ele, né? Comunhão, podemos ter conforto, podemos ter consolo, e com certeza esperança no Senhor, se não para agora, né? Se não de resoluções para agora, para o dia que tudo estará, né, diante do Senhor, diante de Cristo, e Ele será acima de todos exaltado. Alguém quer falar uma parte sobre a queda? A gente falou aqui no comentário, né? A sororidade do feminismo só serve para elas mesmas, se for para a causa delas, para outras mulheres não existe. Tem que pensar igual, está tudo junto. Não, não. E nisso também a gente vê, né, mulheres afetadas pelo pecado, né? Nós sabemos que ali tem muitas que recorreram a esse caminho por causa de dores vividas, né? A gente sabe disso também. E que o Senhor tenha misericórdia. Nossos corpos pregam esperança. E aqui a autora vem trazer, né, a ilustração de diversas mulheres, desde Eva, Sara, Ana, Maria, né, Isabel, ela vem trazer todas essas questões, todas essas histórias para falar de como, através do nascimento do Filho, vinha esperança, né? Que a nossa esperança também, Jesus Cristo, veio através de um nascimento, né? Ele não brotou das nuvens, mas através de uma gestação e do nascimento, Jesus veio habitar entre nós, né? Ela diz que como é maravilhoso que as boas novas da salvação para o mundo estejam tão envolvidas com os detalhes de fertilidade, útero e gravidez. Em sua misericórdia, Deus ordenou o ter filhos como um meio bendito de sua obra redentora no mundo, por meio do nascimento, da morte e da ressurreição de seu próprio Filho. Deus nos redimiu e nos comprou de volta, retirando-nos do pecado para um relacionamento restaurado com Ele. Nós podemos ver isso também, né? Esperança. E, por fim, no coração do plano eterno de Deus. Então, aqui ela vem falar um pouquinho sobre alguns textos que falam sobre o nascimento, sobre a gravidez em gerar filhos. E ela fala sobre esse texto de 1 Timóteo 2,15, que diz que
sobre as mulheres e a salvação, né? Que fala, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, ela vem dizer que, no contexto de toda a Escritura, nós sabemos que o processo de gerar e dar filhos não pode ser o meio efetivo para a salvação. A própria condição da luz é afetada pela queda, que é curada apenas pela salvação. O fato de uma mulher ter ou não filhos nada tem a ver com a salvação. A salvação vem somente pela fé em Cristo Jesus, né? Então, a gente sabe que tem gente que usa esse texto de forma, né, para colocar isso como um degrauzinho para alcançar a salvação, mas a salvação, ela vem pela fé em Jesus. Então, ela traz outros textos, né, falando sobre como as mulheres se colocaram debaixo da vontade de Deus, né, como Maria se colocou, eis-me aqui a serva do Senhor, né? Então, que a gente possa buscar cumprir o propósito do Senhor, né, através desses atributos do nosso corpo, né, que esses ciclos que acontecem, a forma como ele se estrutura, nós possamos tirar aprendizado, tirar crescimento para a glória do Senhor, para que nós possamos, sim, no corpo feminino, refletir a imagem de Jesus também. Ela termina ainda falando parte de uma história maior, né? Tem uma parte aqui que eu marquei, que ela diz que aí, falando sobre o profeta Isaías, Evelyn falou, amo autores que sempre apontam para Cristo. Sim. Ela fala um pouco sobre o profeta Isaías, apontando para uma nova Jerusalém, para um povo restaurado, por meio da figura de uma mãe que amamenta, consola seu filhinho. Mas nessa imagem, a mãe não é uma mulher, é o próprio Deus. E nós, a Jerusalém do povo de Deus, somos seus filhos eternamente consolados. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão como alguém a quem consola sua mãe. Assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos serei consolados. Né? Então, o Senhor usa essa ilustração para falar sobre ele e sobre nós, né? Que estaremos nesses braços de consolo e de sustentação que só o Senhor pode ter. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o capítulo 7? Só nesse finalzinho, né? Ela fala: se você vê Jesus como o centro de sua história, saberá que realmente não é justo que o Senhor Jesus tenha vindo para entrar em todo esse sofrimento e carregá-lo sobre si, a fim de tirar nossa dor de maneira final, plena, restaurando-nos para si. Nós fazemos parte de uma história realmente maravilhosa, e esses corpos pregam as boas novas. Isso é muito, muito legal, né? É que nem o pastor Emílio, tipo, terminou o capítulo, ele sempre tem uma forma de encaixar Jesus ali, né? O evangelho mesmo, isso é muito legal. E ela tem feito isso, né, nos capítulos também. Porque é isso, né? A Bíblia conta uma história, a história de um Deus que entregou o seu filho para remir e salvar pessoas perdidas, que nós estamos aí no meio delas, e glória a Deus por isso. Então, tudo aponta para esse plano, né? Tudo aponta para esse Deus que enviou seu filho para nos remir, nos fazer novas criaturas. Essas são as boas novas do Evangelho, e o nosso corpo também conta essa história. E isso é maravilhoso, saber que cada coisinha, cada neurônio, cada forma da gente, assim, cada parte do nosso corpo conta a história de redenção, né? Conta a história das boas novas do Senhor. Sim. Ana, quer falar? Eu vi o microfone aberto. Eu ia falar que eu só li até esse capítulo 8, 9 ainda não li, mas eu achei esse capítulo tão interessante porque vê que o feminismo, ele objetifica muito o corpo da mulher, né? Ele sensualiza o corpo da mulher, elas falam que não, mas a gente vê que é sim, né? A maneira que a gente vê muitas cantoras, a maneira que elas tratam o corpo delas, né? Como se fosse um objeto. Elas falam que não, mas a gente vê a Anitta, a Luísa Sonza, né? A maneira que elas lidam com o corpo. E eu nunca tinha
parado para ver o que a Bíblia dizia sobre o corpo, né? E esse livro ele mostrou de uma forma bem clara o que Deus fala, né, a respeito do nosso corpo. Eu achei esse capítulo bastante interessante mesmo. Eu nunca tinha visto dessa forma. Que sotaquezinho mais lindo, né? Eu acho que é no livro da Karen, Feminilidade Radical, que ela fala que o feminismo acaba levando as mulheres para um lugar que os homens levavam já, só que elas querem fazer o mesmo caminho, dizendo que eu que fiz, né? Então, ao invés de lutar por respeito mútuo dos corpos, elas dizem, não, se os homens podem ficar sem camisa, eu também quero ficar. Só que assim, os homens já faziam isso com as mulheres, né? Só que agora elas que estão dizendo, não, fui eu que fiz, né? E nisso estão vendo próprio valor, mas a gente vê que quem atribui valor à criação é Deus, né? A gente viu isso, né? Ele falando sobre a criação e tudo que ele fez, ele viu que era bom, né? Então, quem está atribuindo valor, quem está atribuindo propósito para aquilo que nós somos e aquilo que nós temos é o Senhor. E isso dela apontar tudo para Cristo, eu acho que é fundamental, né? Porque se fosse um livro só tentando rebater a questão, né, sociais, ele ia estar datado, né? Daqui a algumas décadas ele ia dizer não serve mais porque as perspectivas mudaram, porque as ideias mudaram. Mas da forma que ela traz, sempre apontando para Jesus, a gente sabe que isso vai poder ser usado de diversas maneiras, né? Porque é justamente sobre isso, né? Sobre Cristo, né? As questões da maternidade, as questões do casamento, né? Que é o capítulo 9, as questões das relações, as questões das dores, tudo isso é sobre Cristo, né? E se a gente tem nele nossa rocha fundamental, a gente vai poder construir essa compreensão, construir esse conhecimento numa base sólida. O capítulo 8, um homem como nenhum outro, né? Então, já que estamos falando dele, da pessoa de Jesus, agora ela vai trazer essa ênfase nele mesmo. Ela começa falando sobre uma amiga dela, que era cristã também, mas que tinha uma dificuldade em amar Jesus pelo fato dele ser homem, né? Devido a ver como as mulheres foram oprimidas pelos homens ao longo dos anos, e ela coloca especialmente na igreja, ela tinha essa dificuldade para olhar para Jesus e ter amor por ele, né? E eu acho que isso é algo que acontece em diversos cenários na relação de pessoas com Deus. Não sei se vocês já ouviram as pessoas assim, porque eu não tive pai, então eu não consigo olhar para Deus como uma figura de pai presente. Porque eu não tive isso na vida. Porque as pessoas que eu tive, o pai que eu tive era agressivo. Então, quando eu penso em Deus como um pai, eu penso em uma pessoa agressiva. Acaba transferindo as experiências pessoais para interpretar como Deus é, né? Só que a gente deve partir de quem Deus diz que Ele é, para interpretar as nossas experiências pessoais, né? Tem que partir do que ele diz, de como ele diz, para que a gente possa viver da forma correta, que a gente acredita nessa verdade, né? Então, ela diz que é hora de olhar para Jesus. Essas verdades sobre Jesus significam que encontramos certeza quanto ao relacionamento entre as mulheres e Deus, quando vemos a forma como Jesus se relacionava com as mulheres. Então, a gente não deve olhar para os homens como os homens, ao longo da história, trataram as mulheres para ver como Jesus era, mas ver como Jesus tratou as mulheres para entender como os homens deveriam ser, né? Não fazer esse movimento contrário. Muitos têm observado que Jesus virou a mesa das atitudes e práticas sexistas que eram tão comuns em seus dias. Ela vai trazer várias histórias, né, sobre as experiências de Jesus com a mulher samaritana, com a mulher de fluxo de sangue, com Maria, com Marta, né, com a mulher que limpou seus pés, né, e a gente fica, assim, quando a gente vai elencando, né, quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente fica, mas como tem a presença de mulheres, né? Como Jesus as acolhia, como ele as tratava, como ele queria que elas estivessem ali aprendendo sobre ele, sabendo quem ele era, sabendo da sua mensagem, tanto quanto os homens, né? Então, não é uma questão de privilegiar um grupo em detrimento do outro, né? Porque ele poderia ter dito, os homens estão tudo aqui,
estão oprimindo as mulheres esse tempo todo, então agora meu grupo vai ser só de mulheres, né? Que é basicamente o que muitas vezes se quer fazer, né? Dizer assim, não, se esse grupo estava por cima, agora eu vou deixar ele de lado e vou enfatizar o outro. Mas o Senhor acolhe ele juntamente, né? Porque é assim que nós fomos criados para viver em harmonia, em conjunto, homens e mulheres, para a glória do Senhor. Então, ela diz que Deus, né, ela vem trazer do porquê. Ah, sim, essa parte aqui que é bem interessante. Porque Jesus veio como homem e falava com seu pai, e não veio como mulher e falava com sua mãe, né? Porque essa perspectiva masculina na figura de Deus. E ela vem dizer que Deus não é um ser masculino, mas é um ser além do gênero e criou tanto o masculino como o feminino para refletir sua imagem. E isso é muito importante que a gente tenha em mente. Porque não só nós temos, por um lado, essa visão de Deus como homem, né, como figura masculina, e eu estou falando de Deus a Trindade, não de Jesus, né, que Jesus sim, uma figura masculina, mas que, por outro lado, tem pessoas que vêm aí com discursos de que Deus é mulher, né, de que traz ilustrações, aquele filme A Cabana mesmo, né, o Deus Pai é um Deus Mãe, né, é uma senhora. Então, a gente sabe que esses discursos vêm, essas conversas vêm de forma a dizer, não, mude sua perspectiva sobre Deus. Se você tem uma figura de mãe mais forte, se você tem uma figura de mulheres mais presentes, então você pode pensar em Deus como uma mulher. Só que Deus está para além disso, né? Ele não se apresenta assim para a gente. Deus é a nossa imagem, exatamente. Então, Deus está para além disso, mas ele escolheu se revelar de diversas formas como Pai, né? Cristo veio como homem e ele traz ilustrações, sim, dele como a galinha que queria juntar os pintinhos, né? Ele traz aquela ilustração que a gente viu em Isaías, que estaremos no colo de uma mãe, mas a gente precisa entender que Deus está para além, né? Essas figuras que a gente sabe, tem até uma palavra, antropomorfismo, Antropomorfismo. Obrigada, deu trava-língua aqui, né, que está aí tanto trazendo emoções para Deus como ilustrações também, que estão ao nosso acesso para que a gente possa compreender mais a nossa relação com Ele, mas que Ele está completamente para além da nossa compreensão humana. A Bíblia não apresenta Deus assumindo identidades para se relacionar conosco, enquanto calcula o tempo real para solucionar os problemas do mundo. A Bíblia apresenta Deus como sendo eternamente Deus em três pessoas, né? Então, a Trindade, né, a imagem da Trindade precisa ser base para a nossa compreensão de Deus, né? Um Deus que se relaciona, um Deus que é três pessoas e é um. É só um Deus e esse Deus se relaciona com a gente. Deus não mudou para se acomodar a nós, pelo contrário, ele nos fez, nós, seres humanos, para que o refletíssemos, né? Então, nós não fomos criados, depois ele se ajustou a quem nós somos, mas ele nos criou como ele queria que nós fôssemos criados. Ela diz que existem várias perguntas, né, que se pode fazer realmente, né, que às vezes a pessoa vai viajando, mas por que Jesus não era mulher? Por que foram 12 homens, os discípulos? Por quê? Mas aí a gente começa a entrar naquilo que a Bíblia não se propõe a responder, a gente vai entrar em especulações que não vão trazer tanto acréscimo para a gente vai perder de vista aquilo que é mais importante. E ela trouxe uma coisa que ela já tinha falado em outro capítulo, mas que eu acho importante de revisar, que não é só uma questão de aceitar o que a palavra de Deus diz, mas é uma questão de encontrar alegria e refúgio naquilo que ele diz. Então, ela disse que mesmo que essa amiga aceitasse, né, que Jesus era homem e tudo mais, mas a questão de ter alegria nisso, de como a revelação foi feita, de como a história foi construída, é completamente diferente, né? De aceitar, tá certo, vou aceitar, né? E com dureza no coração, com rebelião, né? Aceitando de boca para fora, mas por dentro ainda com dureza, e não com humildade diante daquilo que o Senhor planejou desde antes da fundação do mundo.
no finzinho desse tópico, ela diz que, em relação a essas opiniões, né, o encontro de Jesus com a mulher samaritana deve nos encorajar quando nós percebemos que Jesus vê cada um de nós e nos conhece plenamente. Aqui o encorajamento não veio pela aceitação de nossas falhas, mas pelo amor de um Salvador que veio para suportar o peso dessas falhas, levando sobre si nosso castigo e nos limpando dos nossos pecados. Então, o encorajamento está nisso, né? Em quem Cristo é, no que Ele fez, né? É sempre Ele, né? É nesse caminho que a gente deve viver. Uma coisa bem legal que ela fala é em relação a, ok, foram 12 discípulos homens, mas as mulheres foram crucial, né, dentro do ministério de Jesus. Deus, como é que diz? Não é reafirmou a palavrinha que eu quero. Jesus foi ali, esqueci a palavra, mas enfim, ele estava ali dizendo que aquelas mulheres eram importantes também, assim como os discípulos homens, as mulheres também eram importantes. E elas também eram discípulos, né? Só não eram aqueles que viriam a ser apóstolos, mas enfim. Então, essas mulheres foram de tamanha importância e ele estava ali, né, precisando da ajuda delas, né, estimulando a ajuda delas. E isso é bem legal de ver, né? Existem aqueles que acreditam que as mulheres têm que ficar no canto, né? Tem que ficar ali quietinha, a mulher só pode falar com mulher, só pode, né, ensinar a, sei lá, a uma mulher ali isolada, que ela não pode falar a homens. E a gente vê as mulheres ali sendo, a opinião delas importando, né? A fala delas importando. Eu estava valorizando essas mulheres, isso é muito, muito legal. Sim, e trazendo para perto dele para aprender, né? Sim. Eu acho que eu passei aqui por essa parte que ele fala, né, que elas estavam ali junto, né? Que no judaísmo elas participavam do culto só uma parte, né? Elas não tinham acesso ao ensino da forma que os homens tinham, mas Jesus coloca elas ali junto dele também para aprender. Elas, né, são missionárias, como a mulher samaritana que quando vai conversar com Jesus, ela já tem pergunta teológica, né? Mas ó, a gente tem que adorar onde? Aqui ou, né? Ou em Jerusalém, né? E aí vem toda a questão ali, a revelação de Jesus para uma mulher, né? Samaritana e em toda aquela relação dela com os maridos, com os homens que ela teve. E Jesus se revela a ela e ela, né, tendo compreensão de que ela era o Messias, sai e vai contar a todo mundo, né? E ainda tem a questão Poxa, hoje as palavras estão totalmente fugindo. Da nacionalidade deles, né? Eles viviam em pé de guerra ali, Jesus foi ali, a Bíblia é muito clara em falar que ele foi por um caminho mais longo, né, para aquele encontro. E isso é bem legal. Sim. Passando por Samaria, né? Jesus realmente queria encontrar aquela mulher e transformar a vida dela. Sim. Eu acho a série The Chosen muito legal nesse sentido, porque mostra muito, né, a participação das mulheres seguindo Jesus junto dos homens, né? Que às vezes a gente só imagina os homens andando, mas sim, tem toda uma questão da mulher estar, né, vivendo ali, seguindo, indo a lugares, mas isso é incluído na série de uma forma muito legal para a gente refletir, né? Que elas têm esse lugar de aprendizado da mensagem. E a gente sabe também da participação de outras mulheres, né? Priscila, ela tem esse forte senso da participação do ensino da palavra, né? Junto com a família dela. Bri falou que Jesus devolveu o senso de dignidade às mulheres. É dele que a gente precisa para isso, né? Como diz Estênio Marcios, ele é a nossa bandeira, ele é o nosso lema, né? É Jesus. É nele que a gente precisa se fortalecer para realmente entender o valor de quem nós somos. E aí ela vem trazer esses encontros de Jesus, né, com a mulher pecadora que lavou os pés dela. Ela colocou algumas frases chaves aqui, né? Vês esta mulher, né? Jesus dá lugar de visibilidade, a tua fé te salvou, para a mulher curada do fluxo de sangue, que está sofrendo sozinha, né? Eu achei essa parte muito bonita que ele diz que ela diz que a mulher que sofre sozinha não passa despercebida por Jesus.
ele a vê e a recebe na família de Deus à medida que ela coloca sua fé nele. Você pode ser alguém que já ensinou sobre Jesus e até mesmo falou bastante a seu respeito, mas que precisa dar aquele passo de simplesmente e verdadeiramente crer nisto. Que Jesus, o Filho de Deus, realmente existe e realmente ele é Deus, e que põe os olhos sobre você e enxerga o seu coração. Se isso é verdade, requer uma resposta. Cair a seus pés em gratidão por ele perdoar seus pecados. Ele cura seu coração. Ao responder ao Senhor Jesus, você conhecerá a alegria de ser recebida como uma filha amada. Pronto, acho que ele pode terminar por hoje. Que lindo, né, gente? O Senhor nos vê, né? Essa mulher sofria 12 anos com esse fluxo, né? Com impura, vivendo só, longe da sociedade, mas o Senhor, no meio da multidão, percebeu que, né? Percebeu a presença dela ali. Deixa eu vir aqui para o final do capítulo. Bom, a autora termina dizendo, né, que este é Jesus. Eu gosto muito desse texto aqui, acho que Francine já postou ele algumas vezes, né, que diz que talvez não cause admiração que as mulheres tenham estado primeiro no berço e que tenham sido as últimas a deixar a cruz. Elas nunca haviam conhecido um outro homem como este. Jamais houve outro igual. Um profeta e mestre que nunca as aborrecia, alguém que jamais lisonjeou, coagiu ou agiu de forma indulgente em relação a elas. Nunca fez piadas a seu respeito, nunca as tratou dizendo: as mulheres que Deus nos acuda, ou as senhoritas que Deus as abençoe. Que repreendia sem queixo e louvava sem condescência, que ouvia suas perguntas e levava a sério seus argumentos. Este homem era diferente de qualquer outro, porque era totalmente homem, plenamente Deus, o Filho de Deus encarnado. Jesus nos mostra como Deus vê as mulheres. Em Jesus, vemos que Deus valoriza as mulheres, assim como ele valoriza todo ser humano, com toda a graça e com toda a verdade que emana do coração de Deus. Ela diz aqui sobre um cuidado para a gente não sentimentalizar o relacionamento de Jesus com as mulheres, né? Ter cuidado com isso, porque não se via isso, mas se tem uma visão clara de quem Jesus é. E assim, né, com todo esse amor vindo do Filho de Deus, a quem mais poderíamos ir? Nunca houve homem como esse. Esse capítulo é muito lindo. Alguém quer falar alguma coisa sobre ele para a gente ir para o 9? Pode falar sem ter lido, viu, Ana? Então, vamos para o 9. Mulheres e casamento. Ela começa aqui falando sobre uma percepção de que se passa muito tempo ensinando as mulheres a ser boas donas de casa, do que ensinando-as a conhecer a Cristo. Não sei, né? São muitas realidades hoje em dia, mas eu sei que de igrejas sérias a igrejas não tão comprometidas com a palavra, muitas vezes os grupos de mulheres eles estão mais focados em falar sobre casamento, maternidade, sobre organização da casa, sobre eventos sociais da igreja, né? E a gente sabe que nada disso não tem importância. Vamos parar aí, que são muitas negativas. Não. Tudo isso é importante, mas só falar disso, né? Só falar disso perde a perspectiva do que é maior, né? Até porque tudo isso se sustenta em algo, né? Então, a base precisa ser estabelecida, porque senão fica parecendo que é um fim em si mesmo, e não é. Existe um propósito. Eu acho que a gente até vê bastante assim em séries americanas, filmes, quando tem cidades pequenas com a figura de uma igreja presente, a gente vê muita participação de mulheres se reunindo para fazer ação social, para participar de alguns encontros, mas é aquilo, né? São várias mulheres que têm aquele apoio, aquele grupo que se reúne, mas que vive completamente como se não fosse cristã, é uma coisa bem social, é como se fosse um grupo de leitura de livros, é como se fosse um clube, a gente vai se reunir para jogar dominó.
né? A gente tem essa intimidade, a gente tem esses laços, a gente chega uma pessoa nova, a gente acolhe, a gente tem essa hospitalidade, mas não se sustenta em algo maior, se sustenta nas relações puramente. Então, a crítica aqui não é sobre se falar sobre casamento, maternidade, serviço social, né? Essas questões, porque tudo isso é importante. A questão é só falar sobre isso, deixando de se aprender sobre Cristo, deixando de falar sobre desenvolvimento da santificação, sobre aperfeiçoamento espiritual, sobre pecado, né? Confrontação de pecados e tudo isso. E é interessante que isso começa desde pequeno, né? Porque é uma coisa muito ruim que os pais e até a própria igreja dentro de escolas bíblicas falem à criança só as historinhas, como se fossem uma história com uma liçãozinha no final, né? Então, hoje vamos aprender sobre Davi, que matou Golias. É algo muito, assim, na superfície. Criança precisa, desde pequena, aprender sobre pecado, aprender sobre Jesus, aprender sobre por que Deus enviou Jesus para morrer por nós. Eu vim aprender isso um dia desse, gente. Entendeu? Eu sabia que Jesus tinha vindo, eu sempre conto isso, né? Você já deve ter ouvido 1000 vezes. Mas eu sempre conto que eu sabia, sim, que Jesus tinha morrido por mim, mas eu não sabia, assim, o que é que tem a ver Jesus ter morrido não sei quantos anos atrás e a minha salvação? Não fazia sentido, né? De trazer a figura, assim, de um juízo mesmo. Eu nunca tinha aprendido nesses termos. E é importante que a gente aprenda desde criança, porque isso é a base da nossa fé, né? É realmente o porquê nós estamos aqui. Então, todo o resto, todos os nossos papéis, como mulher, como homem, na sociedade também, vai vir a partir de quem Cristo é, de quem Deus é e o que Ele requer de nós. E até para entrar nesse assunto que ela vem abordar, quer falar, Ana? Eu ia falar, o que a Evelyn estava falando, né? É muito verdade. Não, antigamente, eu estava conversando com uma senhora na igreja e ela falou para mim que antigamente a teologia era mais os homens que faziam teologia, que estudava teologia, as mulheres era mais grupo de oração. Ela até falava que antigamente os livros eram mais voltados para isso, para a mulher e a oração e como ser uma boa mãe, como limpar a casa, esses negócios. E para o homem a teologia sobre Calvino, sobre, sabe, coisas grandes, né? E que hoje, graças a Deus, tem mudado. A gente tem visto muitas mulheres, né, estudando teologia. Eu acho que até hoje em dia tem até mais do que homens, né? Sim, E o a que a mulher deu Evelyn, uma acordada, né? o que a Evelyn falou é verdade. Como que a gente vai estudar princípios sobre como ser uma boa mãe, uma boa esposa, se a gente não sabe o principal, que quem é Jesus, né? E o que Jesus fez por nós, né? A gente precisamos primeiro da base. Qual é a nossa base? A palavra de Deus. Essas outras coisas são importantes, mas estudar sobre Cristo é fundamental. Não que as outras não sejam, mas a base de tudo é primeiro saber quem você é em Deus, saber quem é Deus. Tem gente que quer explicar sobre maternidade, mas não explica sobre Deus, né? É mais ou menos isso. É como o John Piper fala, né? Teologia forte produz mulheres fortes, teologia fraca produz mulheres fracas. Nesse texto que ele fala disso, ele cita, assim, até dá vontade de chorar, que ele fala sobre isso e ele fala, olha, fulana de tal tinha uma teologia forte. E aí ele vai contar uma série de histórias de mulheres que foram mortas, mulheres que foram presas por anunciar o evangelho, mulheres que lutaram com doenças terríveis, enfim, até tem uma historinha de uma criança que tem o pai morto e ela também permanece firme, não nega Cristo e diz, enfim, eu não lembro exatamente como é a história, mas ele mostra o que uma teologia forte faz com a gente, né, como seres humanos. Se a gente tem isso bem embasado, se a gente conhece quem Deus é, a gente sabe quem nós somos nele, né, e nós ficamos fortes, né, pela graça dele. E isso não é coisa da vida de antigamente, né? Eu acho que no Portas Abertas
acho que uns 3 meses atrás, mostrou, né, uma adolescente, uma pré-adolescente que estava lá sendo perseguida, mas não nega Cristo, a família foi presa, mas não nega Cristo, né? Então, essas preocupações, né, é, casa, família, vem da Bíblia, né? A gente tem a orientação, né, para que Timóteo traga isso, né? Não é uma coisa irrelevante, mas isso é uma coisa que está fundamentada primeiro em Cristo, né? Primeiro é saber quem é Cristo, o que ele é para nós, né? E como isso deve estar casado, né? Essa teologia do estudo com a vida prática, porque enquanto se tinha muitos livros para mulheres falando sobre ser mãe, ser uma boa esposa, para homens, né? Ele vai estudar o Apocalipse, vai estudar escatologia, vai estudar soterologia, mas às vezes não está sendo um bom pai, não está sendo um bom marido, né? Chega, dá aula na escola dominical, é diácono, faz algo, não sei o quê, é obreiro e tal, mas chega em casa e não trata bem a sua esposa, não cuida dos seus filhos, né? A gente vê muito livro para homem sobre a relação com o trabalho, eu acho, né? Mas aí acaba faltando nesse sentido, que eu acho que hoje em dia tem até aparecido mais, né, sobre masculinidade. Então, é isso, né, que tem que estar juntinho. A nossa teologia, ela tem que ser vivida, né? Aquilo que nós entendemos sobre Deus tem que se refletir no casamento, nas relações, nas amizades, no trabalho, né? Mas é o que nós sabemos sobre Deus, né? Não ficar só na teoria, só naquilo prático, sem a base de quem Deus realmente é. E ela vai falar sobre, né, entrando de cabeça na submissão, ela vai falar que, para se falar do texto, o famoso texto de Efésios, você tem que ler Efésios 5:21, que a sessão toda começa se dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Que tem gente que pula esse versículo para começar a falar sobre as esposas serem submissas aos seus maridos, sem falar isso, né? Que a submissão é para ser uma coisa comum dos cristãos, né? Que para todos nós nos submetermos ao Senhor, né? Essa postura de ser submisso, de ser sujeito, de estar sob alguma coisa, é para ser algo comum a todos nós, não é para ser estranho, mas é para ser aquilo que nós somos realmente submissos a Cristo, né? Ele tem que ser a cabeça da igreja, ele tem que levar adiante tudo isso. Então, essa postura não era para a gente achar como uma coisa assim terrível, né? A palavra submissão, mas é para ser aquilo que nós somos com alegria, né? A pessoa de Cristo. Então, parte daí, né? Parte de quem Jesus é, de quem Deus é, para a gente continuar lendo, vendo a vida prática, as instruções práticas que Paulo vai trazer. Ela fala aqui um pouco, só toca assim no assunto sobre complementarismo e igualitarismo, mas ela não vai se deter muito sobre isso, né? Mas para falar que a perspectiva do livro é complementarista, certo? Mas ela diz algo que eu concordo também, que muitas vezes esses termos, às vezes, acabam mais atrapalhando, né? A pessoa vai ler a Bíblia a partir dos termos e não lê a Bíblia para entender o que está sendo dito realmente, né? Então, que a gente siga, né, partindo de Cristo, né? Como a gente está bem focado aqui, Cristo como a base, o fundamento de tudo. Ela traz a tradução, né, o significado de submissão como algo a ser colocado sob, ou se submeter, ou estar, né, abaixo de, e a palavra cabeça como algo que pode significar literalmente uma cabeça, mas pode significar também autoridade, fonte ou origem. E esse significado de cabeça como autoridade é confirmado na relação entre alguns outros textos, no próprio Efésios, que Paulo fala que Cristo é o cabeça da igreja, né? Então, a ideia de Cristo como cabeça já havia aparecido antes no texto. Cristo é eita, deixa eu beber água, é designado pelo Pai, cabeça sobretudo para a igreja, que então estaria sob a autoridade plena de Cristo. Trata-se de uma maravilhosa perspectiva, maior de Cristo, e nós temos o privilégio de estar nela como igreja. Então, a partir desse texto, se vem trazer as orientações para os relacionamentos visíveis, né? Maridos e mulheres, pais e filhos, e escravos e senhores.
E esse relacionamento visível e temporário deve apontar para um relacionamento eterno e invisível no presente, que é o de Cristo e a Igreja. Então, a partir disso, fica claro o aspecto do casamento à medida que esse paralelo vai se desdobrando. Os maridos e suas mulheres não devem apenas ter em vista bons casamentos. Seu alvo máximo é mostrar a grande verdade de um povo amado por Cristo, nosso Redentor, o cabeça, aquele a quem devemos obedecer e servir para todo sempre, né? Então, facinho aí, né? Tranquilo, né? Então, se ter um casamento feliz, harmonioso, né? Já está aí como uma coisa super fácil de ser alcançada, se coloca mais agora. Mas eu acho que não é, né? Às vezes a gente está procurando a orientação assim, né? Não, vou procurar ter um casamento feliz e se eu conseguir mostrar a glória de Cristo através dele, melhor ainda. Mas não, a perspectiva deve ser o casamento deve refletir a glória de Cristo e a igreja, e através disso é que o real propósito do casamento vai ser encontrado, né? Para ter um casamento harmonioso. Ela fala aqui que o pai e o filho se relacionam em diferentes papéis, e assim também maridos e as esposas são criados igualmente à imagem de Deus, mas se relacionam por papéis diferentes, conforme a gente viu aqui no texto de Efésios, e que também aparece na carta aos Coríntios, né? São as verdades básicas de que ser cabeça implica ordem e autoridade, e que a condição de cabeça é, antes e acima de tudo, encontrada no próprio Deus, a criação de Deus refletindo o caráter do Deus Criador. E a gente já viu nessa questão de auxiliadora, de ser criado em segundo lugar, não é uma questão de inferioridade, de desvalorização, porque o próprio Deus se mostra como aquele que é auxiliador do povo, né? Então, é importante que a gente veja todo o caráter de Deus, né? Que a gente não pegue só uma coisinha, só aquilo que a gente quer e dizer, não, esse aqui vai ser meu atributo favorito, eu vou evitar isso. Mas a gente deve ver todo o caráter de Deus demonstrando, né, naquilo que nós somos diferentes dele e naquilo que nós devemos buscar ser semelhantes e refletir a ele. A esposa é chamada para se colocar, note bem, se colocar, não ser colocada, né? Colocar a si mesmo sob a liderança e a autoridade do seu marido. Então, a partir disso, ela vem trazer 5 perguntas, né? A primeira, não é verdade que em Cristo não pode haver homem nem mulher, segundo Gálatas 3:28? Essa verdade não cancelaria a ordem de que as mulheres se submeterem a seus maridos? Aqui Paulo não estaria afirmando que o evangelho deixa para trás o ceticismo da submissão? Ela diz, primeira pergunta, aí ela faz 3 perguntas. Se fosse no WhatsApp, a pessoa só ia responder a última. Ela fala, né, do texto de Gálatas que diz: desta forma não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Né? E aqui eu acho que um argumento que poderia derrubar isso, assim, de cara, é que Gálatas foi escrito antes de Efésios, né? Então, só por aí, no que como Gálatas está vindo depois para descartar Efésios, já que Efésios foi escrito depois, e Coríntios também. Né? Mas ela vem falar que esse texto vai trazer a perspectiva da igualdade de um só corpo, né? Da unidade da vida em Cristo, né? De que não há posição que está sendo descartada porque é judeu, esse entra no corpo de Cristo, que é grego não entra, o homem entra, a mulher não entra, mas de que essas diferenças não vão nos tirar do corpo de Cristo, a unidade desse corpo, apesar das diferenças. Mas, mesmo com as diferenças, somos todos iguais em valor como seres humanos criados e redimidos, né? Então, esse texto está falando sobre isso. E ela vai falar que todo crente é chamado a se submeter aos irmãos, colocando os interesses dos outros antes dos próprios interesses, assim como Cristo fez ao se tornar servo, né? É aquilo que a gente vê escrito em Filipenses 2, né? Naquela canção, que é tão bonito, falando sobre como Cristo se humilhou, né? E se colocou nessa posição, né, de servir. E isso devia, como eu estava falando, isso devia ser o que é comum para nós cristãos, né? Essa posição de servo, de submissos a Cristo, de submissos
a pessoa de Jesus. E, às vezes, esse estranhamento com a submissão feminina está mais relacionado a isso do que a gente pensa, né? Às vezes a gente está querendo se colocar como não submisso a Cristo, a gente está querendo se colocar numa posição de igual, né? Porque Jesus se relaciona, porque Deus é um Deus relacional, então a gente está numa posição de igual, de um relacionamento, né? Mano a mano. Mas não é assim, né? Ele é nosso Salvador, ele é nosso amigo, mas ele é nosso Senhor, né? Porque isso às vezes é muito esquecido. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E Paulo fala sobre isso, muitas vezes, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Kyrios, aquele que foi colocado acima de todas as coisas. Então, é importante que a gente tenha isso como a origem principal. Então, embora todos nós devamos ter a mesma humildade de coração de servo, e embora sejamos todos amados igualmente por nosso Pai, não somos todos iguais. Alguém quer falar alguma coisa sobre a primeira pergunta? Pode me interromper, tá, gente? Tá bom? Segunda pergunta. E se meu marido não for como Cristo? Como posso me submeter a alguém que não é um bom líder? Se ele fosse, eu seria submissa. Isso não parece injusto. E aí ela vem trazer essa questão, né, de que as mulheres devem ser submissas em tudo a seus maridos. Traz dessa forma, né? Que isso, que essa instrução não é dada com condição, né? Porque senão fica um jogando contra o outro. Ah, se meu marido fosse como Cristo, eu seria submissa. Aí o marido diz, ah, se minha esposa fosse submissa, era muito fácil amar como Cristo, né? Ficam jogando a responsabilidade para o outro, para dessa Adão e Eva, né? Já fala, não foi ele, foi ela, foi ele, foi ela, e que isso deve partir da gente, né? Somos chamados pela graça de Deus a viver a imagem de Cristo e de sua igreja. A palavra nos diz que isso foi o que Deus planejou para o casamento. Isso quer dizer que a submissão da esposa não se baseia na qualificação do marido para o papel. O aspecto principal é a sua submissão a Cristo. E a submissão ao marido reflete o relacionamento dela com Cristo, o Senhor, e flui desse relacionamento. Na verdade, isso torna a submissão infinitamente mais valiosa e mais bela. No final, o casamento trata do Evangelho do Senhor Jesus. Submeter-se como ao Senhor significa também que, se seu marido pede à mulher que se faça ao contrário do que agrada ao Senhor, ela obedecerá ao Senhor e não ao seu marido. Então, ela traz essa questão de ser submissa em tudo como ao Senhor, né? Antes de tudo é ao Senhor, né? É por causa de Cristo e é em Cristo. Então, se o marido, ela traz aqui a questão de pedir que minta, que adultere, que cometa algum outro pecado, que se coloque em posição de sofrer violência, sofrer abuso, a mulher não deve se submeter, né? Porque a submissão dela, o compromisso primeiro dela é ao Senhor. Então, isso é muito importante ser falado nesse ponto, né? Isso é muito importante, porque muitos têm se usado desse texto, a gente sabe, né, para cometer atrocidades ao longo da igreja, da história da igreja. Desde a queda, os homens agem de forma severa com as mulheres. O abuso faz parte do resultado do pecado que Cristo veio vencer, né? Então, ela fala que Cristo vai apontar esse caminho redimido, o caminho da cruz, à luz da sua morte e do poder da ressurreição em nós. O marido é chamado a rejeitar o pecado da dominação áspera e a esposa é igualmente chamada a rejeitar o desejo de contenda e se submeter à liderança do marido. E ela vai dizer que muita gente tem dito que esse texto, eu acho que é a próxima pergunta. Não, é aqui mesmo. O modelo bíblico para o casamento não conduz ao abuso, né? Que muitas pessoas dizem que essa forma de compromisso, a monogamia, o compromisso eterno, né, do casamento até a morte, tem sido um facilitador para os cenários de abuso. Mas o que causa abuso não é esse tipo de casamento, mas é a condição de pecado no ser humano, né? A gente sabe que os abusos acontecem não só nas relações, mas que também que esses cenários familiares, os cenários íntimos são onde os pecados são mais visíveis, né? Não só o de abuso, mas também de mentiras, de
de adultério, os pecados de orgulho se mostram muito mais em ambientes que as pessoas têm mais intimidade, né? A gente não fala que a gente conhece a pessoa de longe. Acho que muitos pastores até falam assim, vocês gostam de mim e tal, mas só quem sabe quem eu sou de verdade é a minha mulher, né? Quem me tolera, quem me acompanha, quem sabe quem eu sou nos meus piores dias. Então, quem está nesse ambiente familiar é quem mais lida, né, com os pecados uns dos outros. Então, o abuso, ele vem do fruto do pecado. O modelo bíblico, ele tem sido usado como desculpa para o abuso, e algumas mulheres têm afirmado de modo equivocado que a Bíblia ensina a se submeter sem alternativas, né? Mas o que a Bíblia mostra é que esse é um chamado gracioso, chamado a submissão, é um chamado gracioso, e que nós só podemos responder a isso pela graça de Deus, e por meio dela mostrar a graça de Deus ao mundo atento, né? Então, isso aí só pode ser feito por graça, pela graça, né? Só através da graça que nós podemos fazer, e através dela nós podemos mostrar a graça de Deus. Terceira pergunta: mas essas ordens não são ultrapassadas e ligadas apenas à cultura da época? Paulo não estaria apenas refletindo a sociedade sexista em volta dele? E aí ela vem trazer Gênesis, né, que ela vai dizer que o argumento de Paulo não é nas culturas do seu tempo, mas é na criação, né? Assim como Jesus, quando foi falar sobre o divórcio, falou sobre a criação, Paulo também vai trazer essa questão: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, esse plano para o casamento não é amarrado culturalmente, e, de fato, as ordens de Paulo aos maridos eram revolucionárias em meio a um mundo que as esposas não tinham direitos e, em geral, não eram tratadas com respeito algum, né? Então, essas instruções de Paulo, né, aos Efésios, é revolucionário, né? Ele falar com as mulheres, ele falar com os filhos, ele falar com os escravos. Isso é revolucionário para esse momento, né? E falar primeiro com eles, né? Ele fala primeiro com as esposas, ele fala com os filhos primeiro, ele fala com os escravos primeiro. E todos esses são chamados a agir de acordo com as orientações por causa da submissão primeira a Cristo. A quarta pergunta: tenho de ser um capacho e não trabalhar fora de casa, apenas criar os filhos, sem ter opinião própria a respeito das coisas? A descrição do trabalho para submissão soa simplesmente sexista. Então, muitos têm usado dessa ideia de submissão para dizer que a vida da mulher deve estar restrita ao lar e à vontade do marido. Mas a gente sabe que não é isso, né? Que as orientações para aquele cenário não é uma mulher que estava trancada em casa, né? Trancada em casa como empregada doméstica, mas que era uma realidade de que todo o trabalho que se faz fora de casa era feito dentro de casa, né? Ela traz o exemplo de Priscila, se eu não me engano, né, que fazia tendas, mas isso era um trabalho que era feito dentro de casa, assim como diversas outras profissões da época, profissões que eram mais artesanais, eram feitas em casa, né? Eram feitas junto dos filhos, eram feitos juntos naquela comunidade, naquele núcleo familiar. Então, se tinha toda essa relação que hoje em dia a gente vai dividindo, né? E que o valor do trabalho da mulher em casa muitas vezes visto como inferior, mas a gente sabe que o lar, né, um lar bem estabelecido, um lar seguro, para a formação de pessoas, para a formação de pessoas cristãs, é uma base tanto, né? A gente vê na história da igreja, a gente conhece o nome de muitos pais, né, da igreja, pais apostólicos, mas o quanto a figura da mãe deles não foi importante, né, para a formação deles como cristãos, vendo a devoção delas, o compromisso delas com a igreja, né, com o ensino bíblico, com a oração, tudo isso faz parte, né? Então, às vezes, as pessoas expressam essa participação no lar, mas o lar é um grande núcleo, né, para a palavra do Senhor ser fortalecida, ser plantada, né? E a igreja, as igrejas eram nas casas, né? Então, as casas, nossas casas, elas têm esse lugar, né? A hospitalidade está muito relacionada com isso também.
A autora fala sobre esse tema que as escrituras trazem algumas palavras específicas para esposas e para os maridos, e milhares delas para todos os crentes. E é por essa razão que homens e mulheres precisam primeiro e acima de tudo focar no conhecimento de Cristo. As mulheres e os homens precisam estudar, ensinar e viver as escrituras por inteiro. Então, acontecerá naturalmente de um esposo submeter-se a seu marido, tal como ao Senhor. Seguirá mais naturalmente o marido, amar sua esposa com o amor como o de Cristo. Nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo é primário e flui em todos os outros relacionamentos. Refletir sobre as ordens dos versículos que ela traz de Efésios nos ajuda a entender a submissão que vem depois. Essas ordens não especificam determinadas ações, mas uma atitude do coração, a qual procura compreender e agradar. Uma atitude assim significa respeitar a vontade do marido, às vezes até mesmo dobrando a sua própria vontade a dele. Né? E ela traz a questão de como isso funciona, né? Que isso não é uma coisa que muitas pessoas gostariam que fosse a lista de regras do fazer ou não fazer, de como deve ser, mas ela vai dizer que isso vai ser construído no contexto do casamento, né? Que ela diz, por exemplo, que alguns maridos gostam que as esposas os ajudem a arrumar a mala, mas que o dela não gosta, né? Então, não é uma lista de faça ou não faça, como muita gente queria que fosse, né? O almoço tem que estar pronto de meio-dia, todos os sábados tem que ter isso, e aquilo não sei o quê, e a lista de regras vai ser estabelecida, mas que isso vai ser construído no relacionamento, né? A orientação é para uma atitude do coração, né? Não é para o faça ou não faça, que muita gente quer pegar e transformar, né? A gente vê aí esses Instagrams de feminilidade, masculinidade, querendo dizer como é que tem que ser, né? Ao acordar, faça assim, não, porque você tem que se vestir dessa forma para agradar seu marido, e se ele não gosta, né? E se ele não gostar, você não colocou essa parte no cálculo, né? Então, a gente tem que ver tudo isso, a orientação geral, e maior de todas é que a gente ame a Deus, que a gente siga a sua palavra e siga essas orientações, né? Então, ela diz que, dependendo desses fatores singulares, cada o auxílio que um esposo oferece vai ser diferente em diversos contextos, né? A prioridade da família de uma mulher está clara no texto que se tem tido, mas que o chamado aqui é para um caráter piedoso e para um trabalho árduo também está muito claro, né? Com certeza, esse foco no trabalho dentro de casa não está excluindo o trabalho fora de casa. Então, ela termina essa quarta pergunta falando que as esposas comprometidas com os ensinamentos bíblicos conhecem uma plenitude que não se pode medir, porque estão vivendo uma realidade muito maior do que o seu próprio casamento. Elas são retratos vivos de Cristo e sua igreja. Que, que lindo. Que lindo ela sempre trazer essa perspectiva de Cristo, né? E, quinta pergunta, mas eu estou solteira. Como tudo isso se aplica a mim? De inúmeras maneiras, né? Para começar, todo crente precisa entender essas verdades a fim de ensiná-las e falar corretamente a seu respeito. Todos nós somos responsáveis por levantar a próxima geração de crentes, né? Então, como eu falei, a irmã, né, que foi líder dos jovens muito tempo na minha igreja, ela era solteira, foi solteira até os 50 e pouco, mas ela ensinou a acolher uma geração de moças, né? Diversas gerações de moças ali na igreja, ela acolheu e orientou namorados, né, que estavam passando por alguma situação. Ela estava ali como uma pessoa que não era casada, mas que era uma das mulheres que a gente sabia que tinha sabedoria, que tinha compreensão bíblica, que tinha tudo isso para trazer orientação, né, para quem precisasse chegar a ela. Isso é bem legal, porque existe muito um preconceito, né? Por exemplo, um pastor solteiro. Ah, você vai ensinar o que se você não é casado, né? Ou uma mulher que é solteira, mas você não sabe quais são as dores da mulher casada. Tá, Paulo era solteiro e foi uma das pessoas que mais falou sobre casamento. E aí, né? Então, é como ela fala aqui, a gente precisa entender essas verdades, porque são verdades que estão na palavra de Deus, porque a gente vai formar as próximas gerações. E sendo solteiras ou casadas, a gente tem essa responsabilidade. Sim.
Exatamente, está bem fundamentado, né? A gente sabe que para alguns momentos, alguma outra perspectiva pode ser bem-vinda, mas às vezes o Senhor vai nos colocar para esse momento de acolher, de confortar, de trazer uma orientação, de trazer, né, um conselho, e a pessoa vai dizer, ah, não, eu não posso, né, porque eu não estou classificada para isso a partir do meu estado civil. Então, né, a gente tem que tudo isso, né, que todo o consolo, conforto, todo o conselho vem a partir da palavra do Senhor, né? Ela diz que somente à luz da palavra, inspirada pelo Espírito, nós podemos processar os meios doloridos em que o plano de Deus nos colocou, que o casamento se quebra, ou que nós podemos nos alegrar verdadeiramente quando vemos Cristo e a igreja sendo claramente demonstrados por um marido e por sua esposa. Então, é a partir da luz da palavra do Senhor, né? É a partir dele, é nisso que a gente vai estar alicerçado. E, por fim, né, ela diz que ansiando por Cristo, né? Ver o casamento como a figura de Cristo e da igreja nos faz desejar ansiosamente por sua vinda, que pensar sobre isso, né, se torna essa promessa desse futuro cada vez mais preciosa. Ela traz que na solteirice a pessoa anseia por um companheiro, por intimidade, por uma presença amorosa, comum e compartilhada, e por tudo que, em última instância, é satisfeito no Senhor Jesus Cristo. Né? E que as dores dos casamentos, ela também traz, né, que tudo isso vai ser infundido com anseio naquele que é doador máximo de eterna alegria, né? As dores tanto da solteirice como as dores dos casamentos, né, todas elas serão plenamente satisfeitas no Senhor Jesus Cristo. Pensar no mistério do casamento e em como ele mostra Cristo e a igreja faz todos nós desejarmos ver o nosso Redentor face a face. Para os seguidores de Jesus Cristo, o casamento de qualquer ângulo nos faz ansiar por sua volta. Que isso seja o que aqueça o nosso coração, né? Se semana passada eu falei que parecia que os três capítulos focaram muito sobre a misericórdia de Deus, parece que os de hoje falaram muito sobre a questão de Jesus, né? Todos falam, mas que esses enfocaram bastante como ele deve ser, né, a base fundamental para a gente pensar em todas essas reflexões, né, que permeiam essas discussões sobre feminilidade, né, que a gente possa, acima de tudo, ansiar por Cristo. Quer falar? Alguém quer falar? Sobre o capítulo 9, sobre os capítulos 7, 8, 9. Como dizia um irmão lá na igreja, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Amém. Então, vamos orar para encerrar? Quem quer orar? A briga, todo mundo brigando para orar. A disputa. Calma. Eu posso orar, então. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, Deus, por esse momento de aprendizado a partir desse livro e que é tudo baseado na tua palavra. Nós te louvamos por termos essa oportunidade, nós te louvamos por tantos preciosos ensinamentos que vimos essa tarde, e todos eles apontando para algo maior, todos eles apontando para a pessoa de Cristo, para a sua vinda, para a vida futura que haveremos de ter com o Senhor. Que o Senhor possa colocar o desejo cada dia mais latente em nosso coração de ser obedientes à tua palavra, de compreendermos quem o Senhor é e, à luz disso, quem também nós somos. Que o Senhor nos ajude, Deus, a cada dia mais aprender mais da tua palavra, aprender mais o que o Senhor requer de nós, e que o Senhor nos fortaleça também para cumprir os nossos papéis com excelência, com afinco e focado na tua glória, não em que nós apareçamos, não em que nós nos achemos grandes, mas porque o Senhor é.
Que o Senhor nos ajude, Deus, diante das nossas imperfeições, apesar das nossas imperfeições e diante das intempéries da vida, das dificuldades e dos nossos pecados também. Muitas de nós temos ou vamos ter dificuldades em cumprir certas coisas, baseado no quais são os nossos papéis, mas nós sabemos que o Senhor que nos deu essas responsabilidades também haverá de nos ajudar a cumpri-las, Pai. E o Senhor nos ajude, como mulheres solteiras ou casadas, a sermos acolhedoras, a sermos espelhos, Deus, e possamos ensinar a essa geração e as próximas como nós podemos glorificar ao Senhor através das nossas vidas. Em teu nome nós oramos, te agradecemos. Amém. Amém.